E se eu lhe dissesse que, escondido nas entranhas do seu carro, existe um metal mais valioso que o ouro? Ele absorve gases como uma esponja mágica, suporta o calor de um vulcão ativo e limpa o ar que todos nós respiramos. Mas a verdade chocante é esta: para obter apenas meio quilo deste material, a humanidade precisa esmagar e processar milhares de toneladas de rocha sólida. Este é o paládio, o fantasma industrial que sustenta o mundo moderno. Como transformamos o pó cinzento em um espelho perfeito? Para entender por que movemos montanhas por este metal, você precisa ver o que ele faz. O paládio não é apenas um material brilhante, ele é um monstro químico disfarçado. Imagine um metal que consegue engolir hidrogênio em volumes centenas de vezes maiores que o seu próprio corpo. À temperatura ambiente, ele puxa átomos de gás para dentro da sua própria estrutura sólida, trancando-os ali. É uma esponja atômica, usada para purificar a energia do futuro, mas a sua resistência é ainda mais assustadora. Enquanto outros metais derreteriam e virariam poça, o paládio permanece firme. O seu ponto de fusão é de 2.830 graus Fahrenheit. E ele só começa a ferver a temperaturas alucinantes, acima de 5.400 graus. É por isso que ele é o guardião perfeito para os lugares mais infernais das nossas máquinas. A maior parte deste metal raro vive uma vida secreta dentro do sistema de escape do seu carro. Ali dentro do conversor catalítico, ele enfrenta uma tempestade de gases tóxicos. O paládio ataca o monóxido de carbono mortal e o transforma em algo inofensivo antes que saia pelo escapamento. Um único carro usa apenas uma fração de onça, algo minúsculo. Mas multiplique isso por milhões de veículos nas estradas do mundo e, de repente, temos uma demanda de dezenas de milhares de libras todos os anos. E ele não para por aí. O seu telefone, o seu computador, todos dependem dele. Nos microchips e capacitores, camadas de paládio mais finas que um fio de cabelo garantem que a eletricidade flua sem falhas. Ele não corrói, não se desgasta. Ele é o sistema nervoso invisível da nossa era digital. Mas para colocar as mãos neste titã, precisamos ir aos lugares mais profundos da Terra. A natureza não entrega o paládio de bandeja. Na verdade, ela o escondeu melhor do que qualquer outro tesouro. A concentração deste metal na crosta terrestre é ridícula. Estamos falando de alguns milionésimos de 1%. É mais raro do que encontrar uma agulha num palheiro do tamanho de um estádio. Os depósitos reais estão trancados em complexos de magma antigo, onde o paládio dorme misturado com níquel, cobre e platina. Ele nunca é a estrela principal, é sempre um subproduto. Um prêmio extra que encontramos enquanto caçamos outros metais. Para chegar até ele, descemos ao abismo. As minas mergulham milhares de pés abaixo da superfície. Imagine elevadores descendo na escuridão total, levando mineiros e máquinas para onde o calor da própria Terra começa a ser sentido. O custo é astronômico, a complexidade é brutal. E tudo isso para trazer à luz rochas que parecem comuns, mas que guardam um segredo de bilhões de dólares. Quando essas rochas chegam à superfície, a guerra contra a matéria sólida realmente começa. Aqui, a força bruta assume o comando. As rochas gigantescas, arrancadas das profundezas, são despejadas em trituradores que fariam um carro parecer um brinquedo. O objetivo é a aniquilação total da estrutura da pedra. Moinhos colossais, girando sem parar, esmagam o minério até que ele deixe de ser rocha e se torne um pó fino, suave como farinha. Mas o paládio ainda está perdido nessa montanha de pó cinzento. Para encontrá-lo, usamos a água. O pó é misturado em tanques gigantes com água e reagentes químicos especiais num processo chamado flotação. É uma visão hipnótica. Bolhas de ar sobem através da lama escura. Quimicamente programadas, as partículas valiosas de metal agarram-se a essas bolhas e flutuam para a superfície como uma espuma metálica, enquanto a terra inútil afunda. O que sobra é um concentrado. Ele é rico em cobre e níquel, e lá no fundo, ainda preso quimicamente, está o nosso paládio. A água e a gravidade fizeram o seu trabalho. Agora, para quebrar as últimas correntes que prendem o metal, precisamos de algo muito mais violento: o fogo. O concentrado entra agora na boca do inferno.
Fornos industriais gigantescos rugem, elevando a temperatura para mais de 1.600 graus Fahrenheit. O calor é tão intenso que a própria rocha se rende. Aqui, o objetivo é purificação pelo fogo. O enxofre e os resíduos orgânicos que contaminavam o metal são queimados impiedosamente. O material derrete, tornando-se um rio de lava brilhante. Ele se separa em duas camadas. O metal pesado, que afunda, e a escória inútil, que flutua e é descartada. Mas não se engane, o que temos agora não é paládio puro, é uma liga suja. Uma mistura caótica, onde o paládio ainda está fundido com seus irmãos gêmeos, a platina e outros metais nobres. O fogo não consegue separá-los. Eles são quimicamente muito parecidos. Para isolar o nosso herói, precisamos sair da fornalha e entrar no laboratório mais perigoso do mundo. Bem-vindos ao refinamento. Aqui a violência física dá lugar à precisão cirúrgica da química. A liga metálica é mergulhada em banhos de ácidos potentes que dissolvem o metal sólido em um líquido tóxico e colorido. É um jogo de paciência e perigo. Através de uma série de reações em cadeia, os cientistas começam a pescar os elementos um por um. Primeiro, forçam a platina, o ródio e o irídio a se separarem, caindo para o fundo do tanque. O paládio fica para trás, isolado finalmente na forma de sais complexos. Mas ainda não parece metal. Quando o processo termina e os sais são reduzidos, o que temos nas mãos é um pó cinza preto, estranho e leve, chamado de esponja de paládio. Ele é lavado obsessivamente com água destilada para remover qualquer traço de ácido e depois seco em fornos a centenas de graus. Olhando para esse pó escuro, é difícil acreditar que ele vale mais que o ouro. Ele não brilha, ele não reflete a luz. Para ganhar a sua forma final e gloriosa, ele precisa morrer e renascer uma última vez. A esponja de paládio é levada para a etapa final, a fusão de alta pureza. Usamos fornos de indução elétrica ou arco elétrico, verdadeiras maravilhas da tecnologia, que aquecem o metal em recipientes especiais que não contaminam a mistura. O ambiente aqui é controlado como uma sala de cirurgia. O ar é sugado para fora ou substituído por argônio, um gás nobre, porque o oxigênio é o inimigo que poderia arruinar tudo. A temperatura sobe, passa dos 2.000 graus, passa dos 2.500. Finalmente, acima de 2.800 graus Fahrenheit, o pó cinzento colapsa. Ele se funde em um líquido prateado, perfeitamente uniforme. A superfície torna-se um espelho líquido. Amostras são retiradas diretamente desse caldeirão brilhante. A pureza tem que ser absoluta, 99,9%. Se houver a mínima falha, volta tudo para o início. Quando aprovado, o metal líquido é derramado em moldes de grafite. Ele esfria lentamente, solidificando-se em lingotes pesados e frios, variando de algumas onças a vários quilos. Ou, para a indústria química, ele é transformado novamente num pó de precisão, empacotado em recipientes herméticos, onde cada grama é contada como dinheiro vivo. A escala dessa operação é alucinante quando olhamos para os números finais. O mundo inteiro produz apenas cerca de 6 a 7 milhões de onças deste metal por ano. É uma quantidade minúscula para uma indústria global. E o mais assustador, mais de 2/3 desse suprimento vem de apenas 2 países no planeta. É por isso que o paládio nunca morre. A reciclagem é vital. Quase 1/3 de todo o paládio que usamos hoje não vem das minas, mas sim de sucata. Os conversores catalíticos de carros velhos são recolhidos, quebrados e refinados, num ciclo infinito de renovação. Lembre-se disto: para obter um único quilo deste metal puro, movemos e processamos milhares de toneladas de terra. É um esforço titânico de energia, logística e química. Da próxima vez que vir um anel de ouro branco ou ligar o motor do seu carro, lembre-se da Odisseia do Paládio. Das profundezas escuras e esmagadoras da Terra, passando pelo inferno do fogo e pelos banhos de ácido, até se tornar o guardião invisível da nossa tecnologia. É a prova de que, com engenharia suficiente, até a poeira mais rara pode se tornar a espinha dorsal do mundo moderno. Uma única lâmpada de LED custa apenas alguns dólares, um valor irrisório que nos faz esquecer a complexidade que ela esconde.
Mas para criar este pequeno ponto de luz, a humanidade construiu uma indústria colossal, avaliada em mais de 100 bilhões de dólares. Tudo começa com um fragmento de material menor que um grão de poeira, que deve sobreviver a um ambiente mais hostil que o espaço e mais limpo que uma sala de cirurgia. Se uma única partícula de sujeira tocar no chip, todo o lote é destruído. Como é que transformamos pedra e gás numa luz que brilha durante décadas sem se apagar? Durante quase toda a história moderna, a civilização aceitou uma troca brutal e ineficiente. Para vencer a escuridão, precisávamos queimar coisas. As lâmpadas incandescentes de Thomas Edison, que dominaram o mundo por um século, eram na verdade aquecedores que, por acidente, emitiam luz. Elas desperdiçavam 90% da energia apenas a gerar calor, transformando eletricidade em temperatura em vez de iluminação. Depois vieram as lâmpadas fluorescentes, mais eficientes, mais cheias de mercúrio tóxico e com uma luz fria e trêmula. O mundo industrial ansiava por algo melhor. Precisávamos de uma fonte de luz que fosse digital, fria e praticamente eterna. Foi dessa necessidade urgente que nasceu a tecnologia do diodo emissor de luz, o LED. Mas o caminho não foi fácil. Durante décadas, o LED foi o primo pobre da iluminação. Ele era fraco e incapaz de iluminar uma sala. Servia apenas como aquelas pequenas luzes vermelhas indicadoras em televisões ou painéis de controle. A humanidade estava presa. Para criar luz branca pura, precisávamos de 3 cores primárias: vermelho, verde e azul. Tínhamos o vermelho e o verde, mas o LED azul era o santo grau impossível da física. Sem o azul, não havia branco. Sem o branco, não havia revolução. Foi apenas em 1994, num laboratório no Japão, que a barreira foi quebrada. A criação do LED azul de alto brilho mudou tudo. Foi o momento em que deixamos de depender do fogo e do gás para iluminar as nossas cidades e passamos a dominar o movimento dos eletrões. A jornada física de cada lâmpada começa não numa fábrica de vidro, mas numa base de cristal. O coração de cada LED é cultivado sobre um disco de safira artificial. A safira é escolhida não pela sua beleza, mas pela sua dureza extrema e capacidade de suportar o inferno térmico que está por vir. Mas antes que qualquer trabalho possa começar, os seres humanos devem entrar no ambiente mais controlado da face da Terra. A fábrica de chips opera dentro do que chamamos de sala limpa. E este termo não é um exagero. O ar aqui dentro é filtrado de tal forma que é 1000 vezes mais limpo do que uma sala de cirurgia hospitalar. Neste mundo microscópico, o maior inimigo da engenharia não é uma falha mecânica, mas sim a poeira. Uma única partícula de pele humana, um único fio de cabelo ou um grão de pó invisível a olho nu seria como um asteroide a colidir com uma cidade. Se cair sobre o disco de safira, arruína milhares de chips instantaneamente. É por isso que os trabalhadores se vestem como astronautas. Eles usam fatos de corpo inteiro, capuzes duplos, máscaras filtrantes e botas antiestáticas. Nenhuma pele fica exposta. Antes de cruzar a porta blindada, eles passam por chuveiros de ar de alta pressão que arrancam qualquer contaminante restante. Só quando o ambiente atinge a perfeição absoluta é que os discos de safira são retirados dos contentores selados, prontos para a transformação. Agora a magia invisível começa. Os discos de safira são colocados dentro de reatores gigantes que operam a temperaturas extremas, muito acima dos 1000 graus Celsius. Gases raros e perigosos contendo galho e nitrogênio são bombeados para dentro destas câmaras. No calor intenso, a química transforma-se em estrutura física. Os gases cristalizam-se sobre a safira, não como uma pintura, mas átomo por átomo. Eles formam camadas ultrafinas, perfeitamente alinhadas, criando uma estrutura tipo sanduíche, que é mais fina do que a membrana de uma célula. É aqui que nasce a junção PN, o local exato onde, no futuro, a eletricidade colidirá para criar um fotão de luz. Mas, neste momento, o disco parece apenas um espelho liso. Para o olho humano, nada mudou. Mas, sob um microscópio potente, vemos que aquela superfície lisa é, na verdade, um campo de batalha potencial para milhões de eletrões. Para transformar este potencial em realidade, o disco deve ser desenhado. Entramos na sala de fotolitografia.
um lugar banhado por uma estranha luz amarela. A luz branca é proibida aqui porque contém raios ultravioleta que destruiriam os produtos químicos sensíveis usados nesta etapa. Um material líquido sensível à luz é espalhado sobre o disco giratório. Em seguida, uma máquina projeta padrões de circuitos microscópicos usando luz ultravioleta, queimando o design do chip na superfície com uma precisão alucinante. Estamos a falar de margens de erro menores que um micrômetro. Se o alinhamento falhar por uma fração da espessura de uma bactéria, todo o disco, que vale milhares de dólares, vai para o lixo. Ácidos corrosivos lavam as partes indesejadas, deixando para trás um mapa complexo de cidades em miniatura. O disco é então bombardeado com metal vaporizado, num vácuo profundo para criar os contatos elétricos. Agora, aquela única bolacha de safira contém dezenas de milhares de chips de LED funcionais, todos amontoados à espera de liberdade. Chegamos a um dos momentos mais tensos e visualmente satisfatórios de todo o processo. Temos milhares de chips numa única placa sólida. Como os separamos sem destruir a sua estrutura interna frágil? Serras mecânicas seriam demasiado brutas. A resposta é a luz concentrada. Um sistema de laser de alta energia dispara pulsos rápidos e cirúrgicos sobre o disco. O laser não toca fisicamente no material. Ele vaporiza canais microscópicos entre cada chip, desenhando uma grelha perfeita. Após o corte a laser, acontece algo espetacular. O disco cortado é colocado sobre uma película adesiva elástica, muitas vezes chamada de fita azul. Uma máquina conhecida como expansor de cristal agarra as bordas desta fita e puxa uniformemente em todas as 4 direções. Para quem observa, parece magia. O que era uma massa sólida, de repente, expande-se. E milhares de minúsculos quadrados separam-se uns dos outros em perfeita sincronia, flutuando como uma galáxia em expansão. Agora cada quadrado é um chip individual, isolado e pronto. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Cada um destes pontos é menor que a ponta de uma agulha, medindo apenas alguns décimos de milímetro. No entanto, dentro desse grão de areia tecnológico, existe toda a arquitetura necessária para converter eletricidade em luz. Agora que os chips estão separados, eles precisam de uma casa. Entramos na fase de montagem robótica, onde a velocidade se encontra com a precisão absoluta. Braços robóticos movendo-se tão rápido que se tornam um borrão para os olhos, descem sobre a fita expandida. Eles usam vácuo para aspirar cada chip microscópico e colocá-lo na sua estrutura final de metal. Mas apenas colocar não é suficiente, é preciso colar. Uma agulha dispensa uma gota de cola condutora térmica. A quantidade é tão pequena que é quase imensurável, mas é vital. Esta cola não serve apenas para segurar o chip. Ela é o sistema de refrigeração. Se houver bolhas de ar na cola, o chip sobreaquecerá e morrerá em poucas horas. Uma vez colado e curado no forno, o chip está seguro, mas está isolado. Ele precisa de energia. É aqui que entra o material mais nobre da Terra para conduzir a eletricidade: o ouro. As máquinas de wire bonding realizam uma costura industrial em escala microscópica. Elas usam um fio de ouro com 99% de pureza. Este fio é tão fino, cerca de 20 micrômetros, que é 5 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Se você espirrasse perto dele, ele poderia partir-se. A máquina opera num ritmo frenético, fazendo várias ligações por segundo. Ela derrete a ponta do fio de ouro numa bola microscópica, esmaga-a contra o chip usando ultrassom, puxa o fio criando um arco perfeito e solda a outra ponta no terminal de metal. Tudo isto acontece num piscar de olhos. Câmaras de alta velocidade verificam cada conexão. Se o arco do fio for demasiado alto, ele tocará na lente. Se for demasiado baixo, partir-se-á com o calor. É uma dança mecânica de perfeição, repetida milhões de vezes por dia. Aqui está um segredo que a maioria das pessoas desconhece. Os chips de LED que acabamos de montar não produzem luz branca. Se os ligássemos agora, veríamos apenas uma luz azul intensa e profunda. Mas ninguém quer iluminar a sua sala de estar com luz azul. Então, como criamos o branco brilhante que usamos todos os dias? A resposta é pura alquimia química.
Os engenheiros usam um pó amarelo especial chamado fósforo. A precisão necessária aqui é assustadora. O pó é pesado em balanças digitais, sensíveis o suficiente para detectar o peso de uma impressão digital. Este pó é misturado com uma resina transparente e aplicado sobre o chip azul. A ciência é fascinante. Quando o chip acende, a luz azul atinge as partículas de fósforo amarelo. O fósforo absorve a energia azul e reemite-a como um brilho amarelado. A mistura ótica do azul original com o amarelo reemitido engana o olho humano, fazendo-nos ver um branco puro e brilhante. As máquinas de dosagem depositam esta mistura líquida sobre cada chip. O volume da gota deve ser exato até o milionésimo de litro. Se a gota for demasiado espessa, a luz ficará amarela e baça. Se for demasiado fina, a luz ficará azulada e fria. É este equilíbrio delicado que define se a lâmpada terá aquela cor quente aconchegante ou a cor fria de escritório. O nosso chip agora gera luz branca, mas ainda é extremamente frágil. O fio de ouro pode ser rompido com um sopro, e o fósforo é sensível à umidade. Precisamos de uma armadura. Os componentes são levados para a moldagem, onde resina epóxi líquida é injetada em moldes de aço de alta precisão. É aqui que o LED ganha a sua forma familiar, aquela cúpula transparente e dura. Os moldes cheios viajam para fornos longos, onde cozinham a 150 graus Celsius. O calor transforma o líquido numa cápsula sólida, transparente como vidro, mas inquebrável como pedra. Esta lente não serve apenas para proteção. Ela é desenhada oticamente para focar ou espalhar a luz, dependendo da aplicação. Finalmente, as tiras de LED saem do forno. Uma máquina de corte separa cada unidade, cortando as conexões de metal com a força de uma guilhotina. Agora temos LEDs individuais. Mas será que funcionam? Eles passam pelo teste final a uma velocidade alucinante. Cada LED é ligado por uma fração de segundo. Sensores óticos medem a sua cor exata, o seu brilho e a sua voltagem. Neste estágio final acontece a classificação. Nem todos os LEDs nascem iguais. Alguns brilham um pouco mais, outros têm um tom ligeiramente diferente. Máquinas pneumáticas disparam jatos de ar, soprando cada LED para caixas diferentes com base na sua performance. Isso garante que quando você compra uma fita de LED ou uma lâmpada, todas as luzes tenham exatamente a mesma cor e intensidade. É o controle de qualidade levado ao extremo. E assim a jornada termina. Começamos com gases invisíveis e um disco de pedra bruta. Atravessamos salas mais limpas que hospitais, usamos lasers para cortar o imperceptível, costuramos com ouro mais fino que cabelo e usamos química para mudar a cor da própria luz. O resultado é um dispositivo pequeno, barato e robusto, pronto para ser enviado para qualquer canto do planeta. Hoje, estas pequenas peças de engenharia iluminam as nossas casas, os ecrãs dos nossos telemóveis, os faróis dos nossos carros e as ruas das nossas cidades. O que antes era apenas uma luz vermelha fraca num painel de controlo, agora é a estrela principal que baniu a escuridão da noite. Uma indústria de 100 bilhões de dólares, construída sobre a precisão do micrômetro, provando que a verdadeira escala da inovação humana não está no tamanho das nossas máquinas, mas no nosso domínio sobre o invisível. No século XIX, apenas 24 coelhos foram libertados na natureza da Austrália e, em pouco tempo, quase destruíram um continente inteiro. Exatamente 100 anos depois, a China pegou 1.200.000 destes mesmos animais e fez o impensável. Usou-os para salvar o planeta. Como é que uma praga biológica se tornou a chave secreta para uma máquina de dinheiro de 10 mil milhões de dólares? E o que é que tudo isto tem a ver com um cavalo gigante feito de vidro e silício, visível do espaço? Bem-vindos ao poder da indústria. Hoje vamos ver como a engenharia transformou o caos em ordem. Para entender a magnitude desta operação, precisamos primeiro olhar para o mapa do nosso mundo. 41% da superfície do nosso planeta já é deserto. Pense nisso por um segundo. Quase metade da Terra é terra morta. E outros 40% estão em perigo iminente de serem engolidos pela areia. Enquanto a humanidade luta para salvar as últimas florestas, a China enfrentou uma crise silenciosa, mas brutal.
27,4% de todo o território chinês foi afetado pela desertificação. Isso é uma área colossal, equivalente a quase 4 vezes o tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. O epicentro deste desastre é o deserto de Kubuki. Este não é um lugar comum. É um inferno geológico, onde a natureza parece ter declarado guerra à vida. No inverno, o frio é tão intenso que o termômetro cai para menos 20 graus Celsius. O vento uiva como uma turbina, carregando areia que corta como facas. No verão, o cenário inverte-se e o calor torna-se tão abrasador que queima o solo. Antigamente, dizem os registros, esta era uma terra rica, com aldeias, rios e pastagens verdes. Mas o equilíbrio quebrou-se. O vento ficou mais forte, a relva desapareceu e a areia começou a mover-se. Imagine viver num lugar onde a terra debaixo dos seus pés tenta engolir a sua casa. Foi isso que aconteceu aqui. O deserto de Kubuki expandiu-se mais de 40 quilômetros para leste em apenas algumas décadas. Dunas gigantescas com 60 metros de altura, a altura de um prédio de 20 andares, avançaram sobre as quintas e as estradas, enterrando tudo. A cada ano, 20 milhões de toneladas de comida eram perdidas para este mar de areia. Era uma catástrofe em câmara lenta. O governo tentou de tudo. Perfuraram poços fundos, proibiram o gado de pastar, plantaram barreiras. Mas o deserto continuava a vencer, ameaçando a vida de 400 milhões de pessoas no norte da China. Parecia o fim. Até que um homem decidiu fazer uma aposta que todos chamaram de loucura. No meio deste caos de poeira, havia um professor chamado Wang Wenbiao. Ele não era um bilionário, nem um cientista famoso. Era um homem simples que todos os dias pedalava quase 10 quilômetros pela areia para chegar à sua sala de aula. Havia dias em que o vento era tão forte que a bicicleta ficava enterrada até meio e a areia enchia os seus pulmões. A maioria das pessoas teria desistido e fugido, mas Wang fez uma promessa diferente. Ele disse: "Se não posso escapar ao deserto, vou fazer com que ele me pague renda." Em 1988, com as suas poupanças e dinheiro emprestado, ele começou o impossível: transformar areia morta em solo vivo. A sua arma escolhida não foi uma máquina complexa, mas uma árvore, o salgueiro. Mas não um salgueiro qualquer. Estas árvores são maravilhas da engenharia natural. As suas raízes não crescem apenas para os lados. Elas mergulham como brocas industriais, descendo mais de 90 metros para encontrar água subterrânea. Elas funcionam como âncoras vivas, segurando a duna no lugar. Mas como é que se planta uma árvore num lugar onde a areia se move como água? A logística era um pesadelo. Primeiro, os trabalhadores tiveram de mapear o terreno para encontrar onde a umidade estava escondida. Depois, usaram jatos de água para criar buracos profundos na areia em segundos, inserindo as mudas jovens diretamente na terra úmida. Para evitar que o vento arrancasse as árvores recém-plantadas, construíram milhares de quilômetros de cercas feitas de malha e canas, criando barreiras físicas contra a tempestade. Foi um trabalho titânico. Ao longo de 30 anos, Wang e a sua equipa plantaram mais de 200 milhões de árvores. Eles criaram uma muralha verde que reduziu a velocidade do vento em 90%, mas as árvores por si sós não eram suficientes. A areia continuava a ser areia. Faltava algo para transformar aquele pó estéril em terra fértil. Foi aqui que Wang Wenbiao introduziu a peça mais estranha e genial deste puzzle industrial. Ele percebeu que precisava de um motor biológico para acelerar a recuperação do solo. A resposta estava nos coelhos, mas não qualquer coelho. Ele trouxe para o deserto 1.200.000 coelhos da raça Rex. Estes animais são conhecidos como o ouro branco da indústria. O pelo deles é incrivelmente macio, como veludo, e cada pele pode ser vendida por $30. Isso criou o financiamento necessário para manter o projeto vivo. Mas o verdadeiro valor industrial do coelho Rex não estava na sua pele, estava no seu estômago. Uma fêmea desta espécie é uma máquina de reprodução, capaz de gerar 200 a 300 filhotes por ano. Eles aguentam o frio extremo do deserto e bebem pouca água. O plano era um ciclo fechado perfeito. As árvores de salgueiro forneciam sombra e proteção.
Os coelhos viviam nessas quintas ecológicas e comiam as folhas dos salgueiros. E aqui acontece a magia química, o estrume dos coelhos. O deserto não tem nutrientes, é vazio, mas o estrume do coelho é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, exatamente o que a terra precisa para acordar. Quando milhões de coelhos depositam este fertilizante natural no chão, a areia começa a mudar. Ela deixa de ser dourada e morta e torna-se escura e úmida. Torna-se humus. Além disso, os coelhos não digerem as sementes das ervas que comem. Então, ao espalharem o estrume, eles estão literalmente a plantar novas ervas. Este sistema criou um loop infinito. Os salgueiros alimentam os coelhos alimentam o solo, e o solo fortificado faz crescer mais salgueiros. O resultado foi impressionante. Cada acre de terra começou a produzir mais de 5 toneladas de humus por ano. Em apenas 3 a 5 anos, o que era uma duna estéril transformou-se em terra arável. O deserto estava a recuar, mas para escalar isto para um nível nacional, era preciso mais do que biologia. Era preciso energia bruta. Com a economia local estabilizada pela venda das peles e da carne dos coelhos, Wang olhou para o céu. O deserto de Kubuki tinha algo em abundância: sol, muito sol. Ele decidiu construir a central de energia solar Junma, mas não fez apenas fileiras de painéis. Ele construiu uma obra de arte industrial. Usando 196 mil painéis solares, os engenheiros desenharam a forma de um cavalo gigante a galope, tão grande que entrou para o livro de recordes do Guinness. Esta estrutura titânica gera cerca de 1,5 bilhões de kWh de eletricidade por ano. Isso é energia suficiente para iluminar as casas de 200 mil pessoas. Mas a genialidade não está apenas na eletricidade. Está no que acontece debaixo dos painéis. Num deserto, o sol é o inimigo que evapora toda a água. Mas estes oceanos de vidro azul criam sombra. Eles bloqueiam o vento e reduzem a sua velocidade em 50%. Debaixo desta sombra tecnológica, a temperatura cai e a evaporação diminui. A erva começou a crescer sozinha debaixo dos painéis solares. Para controlar essa erva, para que não ficasse alta demais e causasse incêndios, eles introduziram ovelhas e gansos. Agora, imagine a cena: robôs de vidro a gerar eletricidade em cima e rebanhos de animais a pastar embaixo, agindo como cortadores de relva biológicos. Tudo isto no meio de um lugar que antes era considerado o Mar da Morte. Este modelo gerou 10 mil milhões de dólares em 10 anos. Mas uma pergunta permanece: se os coelhos funcionaram tão bem aqui, por que é que foram um desastre noutros lugares? Vamos voar 6 mil quilômetros para sul, até a Austrália. Lá, a história dos coelhos é um filme de terror. No século XIX, trouxeram apenas 24 coelhos para a caça. Sem predadores e sem controlo, esses 24 transformaram-se em mais de 1.000 milhões em apenas 50 anos. Eles comeram tudo. Destruíram as raízes das árvores, despiram as pastagens e transformaram 2/3 das planícies férteis da Austrália em terras desérticas. O governo australiano tentou de tudo. Construíram cercas de 3 mil quilômetros, usaram explosivos, libertaram vírus. Nada funcionou. Então, qual é a diferença? Por que é que o coelho é um monstro na Austrália e um herói na China? A resposta é: controlo industrial. Na Austrália, foi o caos da natureza. Em Kubuki, foi engenharia. Os coelhos Rex na China nunca foram soltos na natureza para correrem livres. Eles vivem em quintas, dentro de um sistema fechado. Eles são operários. Cada grama do que comem e cada grama do que produzem é calculado. Eles são um elo numa corrente industrial desenhada por humanos. A China não estava apenas a criar coelhos, estava a gerir um ecossistema artificial, onde o animal é uma ferramenta de precisão para fabricar solo fértil. A natureza, quando guiada com respeito e inteligência, respondeu de forma milagrosa. Depois de décadas de luta, os relatórios oficiais mostraram o impossível. A água subterrânea, aquele ouro líquido escondido nas profundezas, subiu. Em 20 anos, o nível da água no subsolo de Kubuki subiu entre 1,5 metro e 2 metros.
Pense no que isso significa. Se o seu avô tivesse de perfurar um poço aqui, ele teria de ir ao dobro da profundidade que você precisa ir hoje. A água está a voltar, e com a água veio a vida. As populações de veados selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em comparação com 1990. Mais de 100 espécies de plantas nativas que se pensava estarem extintas naquela região reapareceram. Onde antes só se via um horizonte amarelo e poeirento, hoje vêem-se manchas verdes, florestas cintilantes e vida selvagem a correr entre os painéis solares. O projeto não só parou o deserto, como reverteu o tempo, sequestrando 1,85 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Começamos esta jornada com uma estatística assustadora: o nosso planeta a transformar-se em pó. Mas a história de Kubuki ensina-nos uma lição poderosa. Um professor, armado com salgueiros, painéis de vidro e 1 milhão de coelhos, provou que não existem terras mortas, apenas gestão errada. O que era uma ameaça fatal tornou-se uma indústria verde de bilhões. Eles transformaram a praga em lucro e o sol implacável em energia para o futuro. Se conseguimos transformar um deserto estéril num oásis tecnológico, que outros problemas impossíveis estão apenas à espera da nossa engenharia. Isto é o verdadeiro poder da indústria. Mais de 8 bilhões de toneladas de lixo plástico estão a transformar os nossos oceanos num gigantesco cemitério flutuante. As ondas já não trazem o cheiro do sal, mas os vestígios da nossa indiferença. Mas e se este desastre global fosse, na verdade, uma mina de recursos escondida? Hoje vamos ver como a força bruta de garras hidráulicas e a precisão de lasers transformam o lixo mais sujo do Pacífico num produto estéril e perfeito. Bem-vindos à máquina que tenta salvar o mundo. A batalha pela recuperação do nosso planeta começa num dos ambientes mais hostis que se possa imaginar, o mar aberto, onde a natureza não perdoa erros. Todos os anos, uma avalanche de mais de 20 milhões de toneladas de detritos flui para as águas, e quase 80% desse volume é plástico. Este é um material tão resistente que se recusa a morrer, capaz de suportar séculos debaixo de água, acumulando-se em zonas de lixo colossais que envenenam silenciosamente a cadeia alimentar. Para enfrentar esta maré que parece interminável, engenheiros desenharam não apenas barcos, mas verdadeiras bestas mecânicas de limpeza. Estas embarcações, posicionadas em zonas críticas como o Giro do Pacífico Norte, operam como predadores industriais. Cada navio está equipado com 2 braços mecânicos hidráulicos gigantescos que se estendem para fora, varrendo a superfície da água num padrão de leque amplo. É uma coreografia de força e eficiência, onde redes de aço e transportadores de aço inoxidável engolem garrafas plásticas e redes de pesca abandonadas. Uma única operação de limpeza pode durar entre 8 a 10 horas ininterruptas, recolhendo até 10 toneladas de uma mistura tóxica de lixo marinho. Mas a guerra contra o plástico não se trava apenas no oceano profundo. Antes mesmo de chegar ao mar, uma enorme quantidade de lixo fica presa em rios e canais, formando barreiras densas que sufocam o fluxo da água. Aqui, a estratégia muda. Entram em cena escavadoras pesadas, montadas em caminhões basculantes, equipadas com baldes de aço em forma de concha, que pesam quase 1.000 libras cada. Estas máquinas mergulham fundo, rasgando a superfície para arrancar misturas pesadas de sacos, ramos e pneus velhos. Cada elevação individual remove até 1.000 libras de detritos de uma só vez. Com a ajuda da potência hidráulica, uma única equipa consegue limpar um segmento de rio com centenas de pés de comprimento em apenas algumas horas. É um trabalho brutal, 10 vezes mais rápido do que qualquer esforço manual, onde o rugido dos motores a diesel sinaliza o início da ordem no meio do caos. Depois de arrancado das águas, o lixo inicia a sua viagem de regresso à terra firme. Embarcações especializadas, desenhadas exclusivamente para transportar esta carga indesejada, levam os detritos para a costa. Um destes barcos compactos pode acumular cerca de 5 toneladas de material durante um turno de 8 horas. Quando chegam ao porto, transportadores hidráulicos descarregam a montanha de lixo na zona de recepção da fábrica. O que vemos aqui é uma massa confusa e suja, plásticos misturados com metais, madeira,
algas marinhas e lodo orgânico. É o caos total, e o objetivo agora é separar o que tem valor do que é perigoso. Trabalhadores realizam uma inspeção rápida, removendo objetos grandes que poderiam destruir a maquinaria, como redes de aço pesadas ou pneus. O material restante é empurrado para um sistema de triagem industrial. O coração desta etapa é o tambor trommel, um cilindro rotativo gigantesco que age como um peneiro mecânico. Enquanto gira ruidosamente, ele classifica os resíduos pelo tamanho. Areia, conchas e pequenos fragmentos caem através dos buracos, enquanto as garrafas e embalagens maiores continuam a sua jornada. O fluxo residual, agora composto principalmente por plásticos e nylon, passa por uma correia de triagem manual. Aqui, a visão humana ainda é necessária para separar cada categoria, preparando o terreno para a próxima fase crítica. O plástico, o vilão desta história que estamos a tentar transformar em herói, é separado do metal e do vidro. Ele está prestes a entrar num processo de purificação radical, onde deixará de ser lixo para se tornar um recurso vital para o futuro. Agora que temos o plástico separado, enfrentamos um problema invisível: a sujidade microscópica. Estes detritos passaram meses ou anos no mar, cobertos de sal, óleo e bactérias. Para que a reciclagem funcione, o material tem de estar cirurgicamente limpo. O plástico é atirado para dentro de tanques de lavagem mecânica, onde eixos rotativos criam um fluxo turbulento violento. É como uma máquina de lavar roupa em esteroides, raspando a sujidade da superfície. Mas a água fria não basta. Em instalações avançadas, a temperatura sobe para níveis escaldantes, entre 160 e 180 graus Fahrenheit. Este calor intenso, combinado com agentes de limpeza químicos, dissolve o sal e o óleo, neutralizando qualquer contaminante. Durante 15 a 30 minutos, o plástico é bombardeado por calor e química. Depois deste banho térmico, o material passa para um lavador de tambor que gira a alta velocidade, disparando jatos de água de alta pressão para desalojar qualquer grão de areia teimoso que tenha sobrado. Mas como separamos os diferentes tipos de plástico que estão misturados? A resposta está na física simples. Num tanque de flutuação, a densidade decide o destino de cada fragmento. O plástico PET, usado em garrafas, afunda-se, enquanto outros tipos de plástico mais leves flutuam. É uma separação perfeita, sem a necessidade de mãos humanas. O material limpo é então seco com ar quente a 170 graus Fahrenheit, e sistemas de ozono eliminam qualquer odor orgânico residual. O cheiro do pântano e do mar desapareceu. O que resta é plástico puro, pronto para ser destruído para renascer. Chegamos a um dos momentos mais violentos e precisos de toda a operação. As garrafas, agora limpas, precisam de ser reduzidas a uma forma uniforme. Elas são alimentadas num granulador de alta velocidade, uma máquina que não conhece piedade. Dentro da câmara, centenas de lâminas de liga metálica giram a vários milhares de rotações por minuto. O som é ensurdecedor, enquanto as garrafas são fatiadas em pedaços minúsculos, chamados flocos. Numa única hora, uma destas máquinas devora entre 2.000 e 3.000 libras de plástico. O que antes era uma montanha de garrafas volumosas, transforma-se em minutos num fluxo constante de confete plástico. Esta trituração é crucial. Pedaços menores derretem mais rápido, poupando até 40% de energia nas fases seguintes. Mas, mesmo depois de toda a lavagem, ainda podem existir intrusos. Um pedaço de madeira ou um fragmento de plástico de cor errada pode arruinar tudo. É aqui que a tecnologia de ponta assume o comando. Sensores ópticos e lasers de alta velocidade examinam cada floco individualmente. Estamos a falar de uma análise feita em milésimos de segundo. Se o computador deteta uma impureza, seja um pedaço de metal microscópico ou um plástico de cor diferente, ele dispara um jato de ar comprimido com a precisão de um atirador de elite. Este tiro de ar remove apenas a partícula defeituosa do fluxo principal, sem perturbar os flocos vizinhos. Uma única unidade destas processa mais de 1.000 partículas por segundo, mantendo uma precisão superior a 95%.
É o triunfo da ordem sobre o caos, garantindo que apenas o material perfeito siga em frente. Os flocos de plástico aprovados, agora perfeitamente limpos e selecionados, entram na fase de transformação de estado. Eles são despejados numa unidade de extrusão massiva, onde a temperatura sobe para uns infernais 520 graus Fahrenheit. Neste calor extremo, o plástico sólido rende-se e liquefaz-se, transformando-se numa pasta viscosa e brilhante. Um parafuso rotativo gigante empurra esta lava plástica para a frente, forçando-a a passar por telas de metal ultra finas que capturam qualquer contaminação final que tenha escapado aos lasers. O plástico purificado é então cortado debaixo de água em milhões de pequenos grânulos, chamados pellets. Estes grânulos são a semente da nova vida do plástico. Mas ainda não temos uma garrafa. Temos de criar o embrião. Os pellets são reaquecidos a 480 graus Fahrenheit e injetados em moldes de aço. O resultado não é uma garrafa grande, mas sim uma pré-forma. Um pequeno tubo de paredes grossas, parecido com um tubo de ensaio, que já tem a rosca para a tampa. Esta forma compacta é genial. Permite transportar milhões de futuras garrafas num espaço reduzido, prontas para serem sopradas no seu destino final. Estas pré-formas são robustas, desenhadas para aguentar o stress da próxima e última etapa da metamorfose. Esta é a fase mágica, onde a pequena pré-forma se torna no produto que todos reconhecemos. As pré-formas são aquecidas novamente até ficarem macias e flexíveis, como borracha quente. Elas entram na máquina de moldagem por sopro, onde a física faz o seu espetáculo. Ar comprimido de alta pressão é injetado violentamente dentro do tubo quente. O plástico estica-se instantaneamente, expandindo-se 4 a 5 vezes o seu tamanho original, pressionando-se contra as paredes frias do molde de metal. Em meros segundos, o que era um pequeno tubo transforma-se numa garrafa perfeita. As linhas de produção modernas cospem milhares destas garrafas num piscar de olhos, com uma taxa de defeito quase nula. Mas a velocidade não significa descuido. Assim que a garrafa sai do molde, ainda quente e vulnerável, ela passa por uma câmara de arrefecimento rápido para bloquear a sua forma. E então, o teste final. Lasers e câmaras de alta resolução varrem cada milímetro da garrafa. Eles procuram microfissuras, bolhas de ar ou qualquer imperfeição na espessura da parede. Para garrafas que vão conter bebidas, testes químicos adicionais garantem que não há resíduos nocivos. Apenas as garrafas que passam por este escrutínio militar são empilhadas por robôs, que organizam milhares de unidades com precisão milimétrica em paletes prontas para envio. Começamos esta jornada com uma imagem desoladora: 8 bilhões de toneladas de lixo a sufocar a vida nos oceanos. Parecia o fim da linha, mas agora, diante dos nossos olhos, vemos filas infinitas de garrafas cintilantes, estéreis e perfeitas, prontas para voltar às nossas mãos. O que era lixo tóxico no giro do Pacífico foi purificado pelo fogo, pela água e pela luz laser, renascendo como um recurso valioso. Esta fábrica não produz apenas plástico, ela produz esperança. Ela prova que, com engenharia suficiente e vontade de ferro, podemos fechar o ciclo e transformar os nossos maiores erros em soluções sustentáveis. O oceano respira um pouco melhor hoje e nós aprendemos que, na indústria moderna, nada se perde, tudo se transforma. Você acha que o caos da natureza é impossível de controlar? Pense de novo. A indústria global economiza mais de 1,5 bilhões de dólares por ano ao entregar o comando de seres vivos às máquinas. Como a humanidade domina milhões de mentes imprevisíveis e as transforma em uma rede de 30 bilhões de dólares. De pastores robóticos nos céus a fibras que funcionam como ar-condicionado microscópico. Bem-vindo à era do pastor cibernético, onde a biologia encontra a engenharia pesada. Esqueça tudo o que você sabe sobre fazendas antigas. A imagem do pastor solitário com seu cajado é coisa do passado. O que estamos vendo hoje é uma operação de escala militar. Estamos falando de uma indústria colossal, onde apenas uma raça, a merino, comanda quase 40% de toda a produção mundial de lã. Imagine rebanhos tão vastos que cobrem horizontes inteiros.
áreas que só podem ser realmente compreendidas quando vistas do espaço. Mas a inovação aqui não é apenas sobre tamanho, é sobre reinventar a função do animal. No estado do Texas, nos Estados Unidos, está acontecendo algo que parece ficção científica. Chamam de pastoreio solar. Imagine campos de energia gigantescos, milhares de painéis solares brilhando sob o sol. O problema sempre foi a grama. Ela cresce, faz sombra e rouba a eficiência da energia. A solução antiga era usar cortadores de grama barulhentos, movidos a gasolina, queimando dinheiro e poluindo o ar. A nova solução? Milhares de ovelhas. Elas são lançadas entre os painéis como máquinas biológicas de precisão. Elas cortam a vegetação sem tocar nos cabos, fertilizam o solo e transformam um problema em lucro. É um ecossistema duplo, onde a energia limpa alimenta a cidade e o pasto alimenta a indústria. E não pense que todas as ovelhas são iguais. A ciência dividiu essa espécie em mais de 1000 raças, cada uma projetada geneticamente para uma missão industrial específica. A Merino é uma fábrica viva de lã, produzindo até 5 quilos de fibra ultra fina por temporada. A Dorper é uma máquina de carne, projetada para explodir em crescimento, atingindo 40 quilos em questão de meses. E a Suffolk é o tanque de guerra do rebanho, feita para resistir a tudo. Mas controlar essa biomassa viva, garantir que cada grama de energia se transforme em lucro, exige mais do que cercas. Exige um controle de combustível tão preciso quanto o de um foguete espacial. Entre nos galpões modernos e você não verá fazendeiros carregando baldes. O trabalho pesado, sujo e impreciso foi eliminado. Olhe para o teto. Sistemas robóticos como o TKS EasyFeed deslizam silenciosamente sobre trilhos de aço, como trens futuristas de cabeça para baixo. Eles não se cansam, não erram e não desperdiçam. Dentro de seus tanques de mistura, pás poderosas trituram feno, silagem e amido, criando uma mistura homogênea em minutos. Mas a verdadeira mágica é invisível. Um computador central atua como o cérebro da operação. Ele analisa o peso, a idade e a necessidade calórica de cada grupo de animais. Ele pode programar dezenas de dietas diferentes em um único dia. Quando o robô passa sobre o coxo, ele libera a comida com uma precisão de gramas, nem mais nem menos. A precisão chega a 95%. O resultado? Ovelhas que crescem mais rápido, desperdício zero de ração cara e uma economia de mão de obra que vale milhões. Além dos trilhos aéreos, existem alimentadores lineares que parecem metralhadoras de nutrientes. Eles disparam mais de 30 porções exatas por minuto para longas filas de animais. Sensores de peso garantem que cada grama de amido vá para o estômago do animal, não para o chão. É uma linha de montagem biológica onde o combustível é injetado com perfeição matemática. Mas um motor bem alimentado precisa de manutenção constante. E com milhões de cabeças de gado, como você verifica a saúde de cada uma sem um exército de veterinários? A resposta é a velocidade digital. No passado, verificar a saúde de um rebanho gigante era uma luta física, lenta e estressante. Hoje é um fluxo de dados. Apresento a você o classificador automático, máquinas como a Racewell. O que um humano levaria minutos para fazer, esta máquina faz em menos de 3 segundos. É uma velocidade que o olho mal consegue acompanhar. Quando uma ovelha entra na câmara, ela deixa de ser um animal e vira um código. Sensores leem o chip RFID na orelha dela instantaneamente. O sistema puxa a ficha completa. Quem são os pais? Quanto ela pesava semana passada? Que vacinas tomou? Em um piscar de olhos, a balança digital mede o peso com uma precisão de 100 gramas. Um sistema pneumático de porta se abre e, com um sopro de ar comprimido, empurra o animal suavemente para o curral certo. Doente? Para a esquerda. Pronta para o mercado? Para a direita. Precisa de mais comida? Segue em frente. Esta máquina também funciona como uma clínica de alta velocidade. O fazendeiro pode aplicar vacinas, checar os dentes ou dar vitaminas sem lutar contra o animal. Em grandes fazendas, um único sistema processa 600 ovelhas por hora. Isso economiza dezenas de milhares de dólares e elimina o erro humano.
A máquina não tem dias ruins, ela não se cansa, mas a saúde não é apenas peso e dados, é também uma guerra constante contra parasitas invisíveis. E para vencer essa guerra, a indústria usa a força bruta da química e da pressão. Parasitas podem destruir a qualidade da lã e matar o lucro. Antigamente, os fazendeiros usavam pulverizadores manuais. Era ineficiente, perigoso e gastava muito produto químico. A solução moderna é o túnel de imersão de alta pressão. Imagine um corredor de aço, onde a ovelha entra e é imediatamente cercada por uma névoa química. Bicos de precisão, posicionados em cima, dos lados e até por baixo, disparam jatos que penetram a lã espessa até a pele. É um banho químico total em segundos. Válvulas inteligentes controlam o fluxo para que nada seja desperdiçado. O uso de produtos químicos cai 40%, mas a eficácia é total. 800 animais passam por ali a cada hora, saindo protegidos por um escudo invisível. Mas a tecnologia também tem um lado suave. A reprodução é o coração financeiro da fazenda. A gestação dura 5 meses e é crítica. Quando os cordeiros nascem, a sobrevivência depende do leite. Se a mãe não tem leite suficiente, ou se tem muitos filhotes, a tecnologia assume o papel materno. As mães robóticas são estações de alimentação automáticas. Elas misturam o leite em pó com água, mantendo a temperatura exata de 38 a 40 graus Celsius, a mesma do corpo da mãe. Elas alimentam os filhotes com doses exatas de até 200 mililitros, 8 vezes por dia. Sensores monitoram cada gole. A taxa de sobrevivência dispara. A tecnologia garante que a próxima geração seja forte. Mas em campos que se estendem até o horizonte, as ovelhas podem se perder. Quem vigia o rebanho quando ninguém está olhando? O cão-pastor é um ícone, mas ele tem limites. Ele se cansa, ele precisa comer. O novo pastor não precisa de nada disso. Ele voa. Drones de pastoreio são os olhos no céu da era moderna. Com baterias que duram mais de 30 minutos e câmeras de alta resolução, eles varrem hectares de terra em segundos. O que levaria horas a cavalo, o drone faz enquanto o operador toma café. Eles não apenas olham, eles agem. Quando o drone detecta uma ovelha desgarrada, ele não a assusta. Ele usa sons direcionais, frequências específicas que guiam o animal de volta ao grupo, sem pânico. É o controle remoto da natureza. Então chega o momento da colheita. O sol aquece e a lã precisa sair. Tesouras manuais são peças de museu. Agora usamos máquinas como a Heiniger, operando a 15 rotações por minuto. É um zumbido constante de eficiência. O tosqueador profissional, armado com essa tecnologia, remove o velo inteiro em uma peça única em menos de 2 minutos. É uma dança rápida e precisa, mas a ciência foi além. Existe algo chamado bioclip. Parece mágica. Em vez de lâminas, usamos biologia. Uma injeção de proteína cria uma fraqueza natural na raiz da lã. Uma semana depois, o velo simplesmente se solta, como se a ovelha tirasse um casaco. Sem cortes, sem estresse. Custa 3 vezes mais, mas para a lã de elite, a perfeição vale o preço. Porque uma vez que essa lã sai da fazenda, ela entra em um mundo de transformação violenta. Aqui é onde a sujeira vira ouro. Os fardos de lã chegam à fábrica sujos, oleosos e cheios de terra. O processo de limpeza é brutal e fascinante. Primeiro, a classificação. Lasers e olhos experientes dividem a lã em 120 graus de qualidade. Nada escapa. Em seguida, o banho. A lã é jogada em tanques de água quente, mantidos rigorosamente entre 60 e 70 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter a lanolina, a gordura natural da ovelha, mais seguro para a fibra. Detergentes industriais e tambores rotativos lavam a sujeira. O que sai é uma nuvem branca e pura, mas está molhada. Secadores gigantes sopram ar a 100 graus, baixando a umidade para exatos 15%. Agora, prepare-se para a violência da cardagem. Tambores de aço cobertos com centenas de milhares de dentes metálicos giram a 900 rotações por minuto. Eles rasgam, puxam e alinham as fibras. O caos vira ordem. A lã vira uma teia fina, quase transparente, mas ela precisa ser forte. As máquinas de fiar entram em ação.
Elas esticam a fibra 40 vezes o seu comprimento e a torcem a 10.000 rotações por minuto. 10.000! O fio nasce ali, sob tensão extrema. Depois, os teares automáticos disparam fios a uma velocidade de 1.200 inserções por minuto. O barulho é ensurdecedor. O resultado é um tecido perfeito, capaz de nos aquecer ou resfriar, graças à estrutura natural da fibra que retém o ar. Enquanto a lã nos veste, a carne nos alimenta. E aqui, a regra é o frio implacável. A Austrália exporta bilhões de dólares em carne de cordeiro e, para isso, a higiene deve ser absoluta. As fábricas parecem laboratórios espaciais. Aço inoxidável por todo lado, luzes brancas, temperatura controlada. Linhas automáticas processam 250 animais por hora. Não há espaço para erro. O maior inimigo é o calor. Assim que o processamento começa, a carne entra em túneis de resfriamento rápido. A temperatura interna deve cair para entre 0 e 4 graus Celsius. Isso trava as bactérias e preserva o sabor. Serras robóticas e humanos com facas cirúrgicas dividem a carne em cortes que você vê no supermercado. Mas o toque final é o vácuo. Máquinas sugam todo o ar da embalagem, sem ar, sem deterioração. Cada pacote recebe uma etiqueta RFID. Se você comprar essa carne em Paris ou Nova York, um scanner pode dizer exatamente de qual fazenda ela veio. É o controle total, do pasto ao prato. Cada fibra de lã é um tubo de ar-condicionado natural, projetado pela evolução e aperfeiçoado pela engenharia. Do drone que vigia do céu à embalagem a vácuo que viaja pelo mundo, esta jornada prova uma coisa: a agricultura moderna não é uma luta contra a natureza, é um balé tecnológico de alta precisão. É uma indústria onde o caos vira ordem e onde o cuidado vira algoritmo. O que antes era lama e suor, agora é dados e aço inoxidável. E no centro de tudo, a humilde ovelha, agora parte de uma máquina global, continua a sustentar o mundo. 213 bombas nucleares. Essa era a quantidade exata de explosivos que engenheiros nos anos 70 planejavam detonar para rasgar o deserto do Saara. Cada bomba teria uma força 100 vezes maior que a de Hiroshima. O objetivo? Criar um mar artificial no meio do Egito. Parecia loucura, e era. Mas hoje, diante de uma crise que ameaça a existência do país, o Egito volta a olhar para o deserto. Desta vez, sem radiação, mas com máquinas gigantescas e um plano de sobrevivência desesperado. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender por que alguém consideraria usar armas nucleares para mover areia, precisamos olhar para o lugar onde essa história começa. A depressão de Katara não é um lugar comum, é uma falha geológica colossal, uma ferida aberta na crosta terrestre localizada no oeste do Egito. Estamos falando de uma bacia gigantesca que afunda 426 pés, ou cerca de 130 metros, abaixo do nível do mar. É um mundo invertido. Aqui, as condições não são apenas difíceis, são brutais. No verão, o sol castiga o solo sem piedade, fazendo os termômetros dispararem para 122 graus Fahrenheit, o equivalente a 50 graus Celsius. É um forno a céu aberto, onde a chuva é um evento quase mítico. Em muitos anos, a precipitação é absolutamente zero. A escala deste vazio é difícil de processar. A área que o Egito pretende inundar cobre 5.400 milhas quadradas. Para colocar isso em perspectiva, imaginem um corpo de água quase do tamanho do Lago Ontário, um dos grandes lagos da América do Norte. É uma imensidão de nada, mas, ironicamente, o maior perigo aqui não é o calor ou a sede, é o passado. O solo desta depressão é um campo minado literal. Durante a Segunda Guerra Mundial, batalhas ferozes aconteceram nas proximidades de El Alamein, e os exércitos deixaram para trás um legado mortal. Centenas de milhares de minas terrestres e projéteis não detonados ainda dormem sob a areia, esperando por um passo em falso. Cavar um canal a céu aberto aqui seria suicídio. As tempestades de areia constantes, o solo solto que engole escavadeiras e o risco de explosões tornaram o projeto impossível por décadas.
Foi esse desespero logístico que fez com que cientistas dos Estados Unidos e da Europa, em um momento de delírio da Guerra Fria, sugerissem o uso de explosivos nucleares de 1,5 megatons para ajudar na escavação. Felizmente, o medo da radiação contaminar todo o Mediterrâneo e o sul da Europa enterrou essa ideia radioativa. Mas o sonho do mar no deserto não morreu. Ele apenas precisava de uma nova abordagem, uma que não envolvesse o fim do mundo, mas sim o domínio absoluto da engenharia moderna. Se a superfície é um inferno de calor e explosivos esquecidos, a solução lógica é fugir dela. O novo plano do Egito é audacioso. Se não podemos ir por cima, iremos por baixo. A ideia é construir um túnel titânico, uma artéria de concreto e aço escondida nas profundezas da terra, longe do sol escaldante e dos campos minados. Estamos falando de uma estrutura que percorrerá uma distância entre 34 e 50 milhas, dependendo da rota final escolhida pelos engenheiros. É uma distância enorme, conectando o mar Mediterrâneo diretamente ao coração da depressão de Catara. O mais impressionante é que não serão necessárias bombas gigantescas para mover a água. A natureza fará o trabalho pesado. Como a depressão está a 426 pés abaixo do nível do mar, a água fluirá puramente pela força da gravidade. Basta abrir as comportas no Mediterrâneo e deixar o oceano precipitar-se para o vazio. Mas, para criar esse caminho subterrâneo, o Egito está mobilizando uma frota de monstros mecânicos. As tuneladoras, ou tatuzões, são fábricas móveis que mastigam a rocha. Essas máquinas não são novidade para os egípcios. O país já as utilizou para escavar o metrô do Cairo e túneis rodoviários sob o Canal de Suez, operando em solos muito semelhantes aos do deserto. A tecnologia avançou a um ponto onde essas bestas de metal podem avançar dezenas de pés por dia, triturando sal, giz e areia com dentes de aço, enquanto simultaneamente instalam anéis de concreto para selar as paredes do túnel. É uma operação cirúrgica em escala industrial. Lá embaixo, na escuridão fresca, a água não evapora e as tempestades de areia não importam. Apenas as entradas e saídas precisarão ser limpas de minas, tornando o projeto viável e seguro. Quando a última barreira de rocha cair, o rugido da água ecoará pelo túnel, marcando o início de uma transformação irreversível. Imaginem o momento em que a água do mar finalmente chega à borda da depressão. Ela não vai apenas escorrer, ela vai despencar. A queda vertical é de aproximadamente 426 pés. Para que vocês sintam o peso dessa imagem, pensem nas cataratas do Niágara. Agora coloquem uma Niágara em cima da outra. A queda em Catara é ainda maior do que isso. Essa força bruta da natureza, canalizada pelo homem, será direcionada para turbinas gigantescas. O plano prevê a construção de usinas hidrelétricas, que funcionarão como o coração pulsante deste novo corpo de água. A potência estimada é avassaladora. Estamos falando de gerar entre 600 e 1.200 megawatts de eletricidade. Isso se traduz em uma produção anual de 4 a 7 bilhões de quilowatts-hora. É energia suficiente para alimentar cidades inteiras, mantendo luzes acesas e fábricas operando sem queimar uma gota de petróleo. E o sistema é genial em sua simplicidade. Ele funciona como um motor perpétuo alimentado pelo sol. Quando a água chega ao deserto, o calor intenso, aquele mesmo calor de 50 graus, faz a água evaporar rapidamente. Essa evaporação baixa o nível do lago, criando espaço para que mais água do mar entre pelo túnel. É um ciclo infinito. A água entra, gera energia, evapora e puxa mais água. O deserto torna-se uma bomba natural gigante, mas os engenheiros foram além. Eles planejam transformar Catara em uma bateria colossal. O conceito envolve a construção de um reservatório superior, localizado acima da bacia principal. Durante o dia, quando as usinas solares do deserto produzem energia em excesso, essa eletricidade será usada para bombear água de volta para cima. À noite, quando o sol se põe e o consumo nas cidades aumenta, a água é liberada do reservatório alto, girando as turbinas novamente e devolvendo a energia para a rede. É a estabilidade que uma rede elétrica moderna exige, garantida pela física simples da água e da gravidade. Por que o Egito se daria ao trabalho de construir algo tão complexo?
A resposta é brutalmente simples. O país está faminto por energia. Hoje, a nação vive presa a uma dependência perigosa. 90% de toda a eletricidade gerada no Egito vem de usinas a gás. Em 2023, uns chocantes 87,9% da energia do país dependia exclusivamente de combustíveis fósseis. É um modelo insustentável. As reservas locais de gás estão diminuindo, obrigando o governo a gastar bilhões de dólares importando combustível de navios estrangeiros, queimando dinheiro que poderia ser usado em escolas ou hospitais. A demanda por eletricidade não para de crescer. Nos últimos 10 anos, o consumo no Egito disparou quase 50%. Imaginem o verão no Cairo. Milhões de aparelhos de ar-condicionado zumbindo ao mesmo tempo para combater o calor mortal. A rede elétrica não aguenta. Apagões tornaram-se uma realidade terrível, empurrando hospitais para geradores a diesel e paralisando linhas de produção. A energia instável é um freio na economia, custando empregos e impedindo o desenvolvimento. Para o Egito, o projeto Katara não é um luxo futurista, é uma questão de segurança nacional. Eles precisam de uma fonte de energia que não dependa dos preços voláteis do gás no mercado internacional ou da boa vontade de outros países. Precisam de elétrons que fluam tão garantidamente quanto a gravidade. Mas a falta de eletricidade é apenas uma parte do pesadelo. Ao olhar para o sul, para a fronteira com a Etiópia, os líderes egípcios veem uma ameaça que atinge algo ainda mais vital do que a luz: a água. Lá no alto do Nilo Azul, na Etiópia, ergue-se um monumento de concreto que projeta uma sombra longa sobre o Egito. É a grande represa do renascimento etíope, ou GERD. Para os etíopes, é um símbolo de orgulho e progresso, uma chance de tirar milhões da pobreza. Para os egípcios, é a fera de concreto, que pode fechar a torneira da vida. O Nilo Azul fornece 85% da água que chega ao Egito. Sem esse rio, o Egito seria apenas areia e pó. Agora, a Etiópia tem a mão na válvula. Os números desta represa são assustadores. O reservatório pode conter 19,5 trilhões de galões de água. É quase o mesmo volume do imenso Lago Nasser, atrás da represa de Assuã, que o Egito levou décadas para encher. A parede de concreto tem mais de 475 pés de altura e se estende por mais de 1 milha. Quando suas 13 turbinas estiverem girando a plena carga, elas gerarão 6,45 gigawatts de potência, o equivalente a 6 usinas nucleares médias. A tensão geopolítica é palpável. O Egito depende do Nilo para 95% de sua água potável. Qualquer redução no fluxo, mesmo que pequena, é catastrófica. Se o nível do rio cair apenas 2%, milhares de acres de terras agrícolas férteis secarão e morrerão. As negociações arrastam-se por anos, com ameaças veladas e impasses diplomáticos, enquanto a Etiópia continua a encher o reservatório. O Egito sente-se encurralado. A água que por milênios foi garantida, agora é incerta. É neste cenário de risco existencial que o mar artificial no deserto deixa de ser apenas uma usina elétrica e se torna uma tábua de salvação. Aqui entra a verdadeira genialidade do plano egípcio. A energia gerada pela queda d'água em Katara não servirá apenas para acender lâmpadas. Ela terá uma missão muito mais nobre: a alquimia moderna. O plano é usar essa eletricidade maciça para alimentar usinas de dessalinização. Bombas gigantes puxarão a água salgada do novo mar e, usando membranas de alta tecnologia, separarão o sal da água pura. As estimativas são de cair o queixo. Se todo o potencial de Katara for usado para isso, o sistema poderá produzir 396 bilhões de galões de água doce por ano. E isso não substitui o Nilo, que fornece trilhões de galões, mas cria uma rede de segurança vital. O Egito já provou que pode fazer o deserto florescer. Olhem para o projeto Shark El Ouainat.
Lá, poços profundos transformaram quase 500 mil acres de areia estéril em círculos verdes perfeitos de trigo e batatas, tão grandes que podem ser vistos do espaço. Ou o projeto Toshka, onde canais transportam água por 155 milhas, deserto adentro, visando cultivar 1 milhão de acres. Katara é o próximo nível dessa ambição. Imaginem uma nova costa de 124 milhas surgindo, onde hoje só existe poeira. Resorts de luxo, vilas de pescadores cultivando peixes em águas salobras e campos agrícolas irrigados com água dessalinizada. A evaporação massiva do lago mudará o microclima, aumentando a umidade e trazendo chuvas para uma terra que esqueceu o que é água. Onde antes havia o silêncio da morte, haverá o som de ondas e o verde das plantações. Na década de 70, a humanidade olhou para este deserto e viu um problema que só poderia ser resolvido com 213 bombas nucleares. Era a força bruta da destruição tentando moldar o mundo. Hoje, o Egito escreve um novo capítulo. Em vez de fogo atômico, eles usam a gravidade. Em vez de radiação, eles trazem água. O projeto Katara é a prova de que, quando a sobrevivência está em jogo, a engenharia pode realizar milagres. Mesmo com o Nilo ameaçado, o Egito está construindo seu próprio mar, garantindo que, no coração do Saara, a vida encontre um caminho para florescer novamente.